Rádio Conhecer apresenta Prosa do Agronegócio. Apresentação: Jânio Zeferino e Beatriz Sobreira. Oferecimento AgroEasy. Cuidamos das suas finanças enquanto você cuida do que realmente importa. Olá, amigos do agro. Somos da AgroEasy Consultoria e Soluções Financeiras. Cuidamos das suas finanças enquanto você cuida do que realmente importa. Começa agora o Prosa do Agronegócio. Hoje vamos começar a falar dos desafios da comercialização da produção. Para quem pensa que o difícil é produzir, não faz ideias de como é mais complicado estocar, transportar e vender a produção. Além dos riscos de clima que todo produtor do mundo corre, nós temos um custo adicional pesado, que é chamado de custo Brasil. E o que é o tal custo Brasil? Podemos dizer que é a falta de armazéns, ferrovias, portos modernos, carga tributária alta, excesso de normas e tudo mais o que encarece os nossos produtos. Mas mesmo assim, conseguimos ser competitivos. Veja só como os produtores brasileiros são competentes. Não pensem que esses são problemas de mini e pequenos produtores. Isto atinge também os médios e grandes produtores. Depois dessa introdução, vamos falar sobre os mecanismos de comercialização para garantir proteção e lucro, pois como dá trabalho a produzir alimentos de qualidade? Bem, a ideia básica é proteger-se contra as quedas nos preços na época da comercialização e para garantir o lucro, que, claro, é a fonte de toda a prosperidade. A melhor forma de explicar é compararmos os contratos de opção com o seguro do seu carro ou da sua casa. As pessoas fazem seguro para reduzir prejuízos, já que se tiver algum imprevisto, o seguro indeniza. Vale a mesma regra nos contratos de opção, os chamados PUT. Esse é o nome em inglês para opção de venda. Quando eu lanço uma PUT, fico com o direito de vender a minha produção pelo preço estabelecido no contrato, ou seja, eu consigo congelar o preço e fico torcendo para que o preço suba. Mas, caso o preço caia, recebo a diferença entre o preço de mercado e o preço da PUT. Para ter esse seguro, o produtor paga um prêmio, um valor semelhante a um seguro de carro ou casa, que varia de acordo com a proteção que ele busca para a sua colheita. O legal dos contratos de PUT é que com eles fica garantido que o seu produto tenha um preço mínimo assegurado e tudo que subir vai direto para o seu bolso. Vamos dar um exemplo prático? Sou produtor de soja e espero colher 10 mil sacas. Vislumbro vender por R$ 150 a saca. Meu custo de produção é de 900 mil, ou 6 mil sacas de soja. Para me proteger, lanço uma PUT de 10 mil sacas pelo valor de R$ 150, que é o preço que desejo vender. Pago um valor por essa proteção de R$ 8 por saca. O valor do seguro ficaria em R$ 80 mil. Parece muito, mas corresponde a menos de 6% do valor da produção. E se compararmos proporcionalmente, é mais barato do que o seguro do seu carro, que chega muitas vezes a custar até 10% do valor do automóvel. Vejam o seguinte cenário: a soja vai para R$ 160 no dia do vencimento do contrato. O que eu faço? Comemoro muito, porque o preço está acima do que eu esperava e isso é muito bom. Em um outro cenário, a soja cai para R$ 140 no dia do vencimento do contrato. E o que eu faço? Exerço o meu direito, ou seja, exerço o meu contrato e garanto a venda por R$ 150, que era exatamente o valor que eu desejava inicialmente. Em ambas as situações, o produtor fica protegido. Quer saber mais? Fale com a gente. Entre no site www.agroeasy.com.br e leve a AgroEasy com você. A Rádio Conhecer apresentou Prosa do Agronegócio, com Jânio Zeferino e Beatriz Sobreira. Oferecimento AgroEasy. Cuidamos das suas finanças enquanto você cuida do que realmente importa.
A AgroEasy é especializada em renegociação de dívidas rurais e empresariais, assegurando sempre que as parcelas fiquem dentro da real capacidade de pagamento do cliente. A AgroEasy auxilia você a buscar no mercado linhas de crédito e prazos adequados. A AgroEasy elabora também projetos de captação de recursos. Cuidamos das suas finanças para que você possa cuidar do que realmente importa.